Olá pessoal, vamos para a aula 209, revisando o conteúdo, são os testes de vestibular. Vamos para a questão número 7. Considere G0 o valor da aceleração da gravidade na superfície de um planeta esférico de raio R e massa M. Então, questão número 7, ele fala que a gravidade é G0 na superfície de um planeta de massa Mzão e raio Rzão. Lembrando que a gravidade se calcula como de um planeta Gzão, Mzão, dividido pelo R ao quadrado, sendo G a constante da gravitação universal, Mzão, massa do planeta, e R o raio do planeta. Ele pergunta assim, item A, determine o valor de G da aceleração da gravidade de um ponto a uma altura h acima da superfície desse planeta. Tá? Bom, notem que a gravidade, tá aqui o planeta, tá? Tá aqui o planeta. Aqui é R, porque quando eu estou na superfície, a distância ao centro vale o raio do planeta. Mas na verdade, eu sempre tenho que usar Rzinho, que é uma distância de um ponto qualquer, da superfície ou externo ao planeta, tá, ao centro desse planeta. Então a gravidade será Gzão Mzão sobre R ao quadrado para um ponto que está a uma altura Hzinho. Nota que Rzinho, que é a distância do centro até uma altura H, é, na verdade, o que? Gzão Mzão sobre Rzão mais H ao quadrado. Bom, se nós quisermos expressar em termos da gravidade superficial, que ele chamou de G0, eu posso fazer uma malandragem aqui, que é o seguinte. Eu posso multiplicar por R ao quadrado no numerador e no denominador. Tá? Agora, Gzão Mzão sobre R ao quadrado é a gravidade na superfície. Então eu terei que a gravidade a uma determinada altura é a gravidade inicial vezes R ao quadrado sobre R mais H ao quadrado. E mais ainda, eu posso botar tudo isso aqui no mesmo quadrado. Então a gravidade numa determinada altitude é G0, R sobre R mais H, tudo isso ao quadrado. Então está aqui o item A, que é a expressão para a gravidade a uma determinada altitude. O item B. Determine em função de R a altura H em que o módulo da aceleração da gravidade seja 1/4 do valor da superfície. Então, item B, eu quero que a gravidade G seja G0 sobre 4. Tá? Então aqui o aluno que conhece proporções, ele vai acabar, né? A gente pode até assim usar essa expressão aqui, antes, né? Antes, ou aqui mesmo, essa aqui fica melhor, Então como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar e vou botar G igual a G0, R ao quadrado, ou a última também, tanto faz, né? Qualquer uma delas vai dar, né? Então, G é G0 sobre 4, ele quer 1/4 da gravidade da superfície. Então tá aqui G0, então R mais H, tudo isso ao quadrado. O G0 e o G0 eu corto. E aí o que eu vou ter o quê? Eu posso botar a raiz quadrada dos dois lados, para eliminar aquele quadrado ali. Então raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Aqui sobrou 1/4. Raiz de 1/4, 1/2. Aqui vai sobrar R e aqui R mais H. Esse cara aqui eu passo multiplicando 1 e esse 2 multiplicando R. Então eu vou ter que R mais H é igual a 2Rs. Portanto, a altura vai dar 2Rs. Esse R que está somando vai ficar menos R. Então vai dar que a altura em que a gravidade é 1/4 é uma altura igual ao raio terrestre. Então quando eu parto da superfície e subo um raio terrestre, eu tenho a gravidade dividido por 4. O que é demonstrando a proporção inversa quadrática. Ao subir ao dobrar a distância, né, vai de R para 2Rs, né, porque a altura R, eu estarei a um Rzinho igual a 2Rzão. Né? Ao dobrar a distância,
divide por 4 a gravidade. Está aí então a questão número 7. Número 8. Um satélite massa m gira com velocidade angular ômega em torno da Terra, cuja massa é mzão, em uma órbita circular de raio r. Considerando gzão a constante da gravitação universal, a velocidade ômega do satélite é... Lembrem que um satélite em órbita ao redor de um planeta, não precisa nem ser a Terra, ele gira numa órbita aqui, nós vamos considerar o movimento circular e uniforme, de maneira que a força resultante é a força centrípeta, que nessa situação aqui, ó, nessa situação é a força gravitacional. Tá? Então a força centrípeta é a força gravitacional. Bom, a força centrípeta como é que se calcula? Tem mais de uma maneira de calcular. Porque força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ou, se eu quiser, eu posso colocar aqui, ó, angular ao quadrado vezes o raio. Esse R aqui, R é a órbita, né? Ele gira numa órbita circular de raio R. Esse R é a distância até o centro da Terra, nesse caso aqui, nesse não é o raio do planeta, tá? Nota, ele diz ali, ó, R é o raio da órbita circular, tá? Bom, como é que eu faço agora? Eu faço assim, ó, força centrípeta, tá aqui, m ômega ao quadrado vezes R é igual, força gravitacional, Gzão, Mzão, Mzinho sobre R ao quadrado, tá aí. Sobre R ao quadrado, tá? Então agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos cortar, esse mzinho é a massa do satélite, mzão é a massa do planeta. Eu corto mzinho com mzinho, esse R que está dividindo aqui, multiplicando, passa dividindo, vai ficar assim, ó. M foi cortado, tô louco. Ômega ao quadrado, igual a Gzão, Mzão sobre... Eu poderia pegar e multiplicar e botar R ao cubo, mas eu vou deixar R ao quadrado vezes R. Tudo depende de como é que está a alternativa. A alternativa não tem nenhuma expressão com R ao cubo, né? Porque, olha aqui, ó, ômega, eu tenho que tirar a raiz quadrada desse lado e raiz quadrada desse lado. Então eu vou ter o seguinte, ó, a raiz quadrada de Gzão, Mzão sobre R ao quadrado vezes R, ele tirou da raiz esse R ao quadrado aqui, vai ficar assim, ó, ômega ao quadrado é 1 sobre R, ó, raiz quadrada de R ao quadrado, esse R saiu, e aquele R ficou lá dentro. Mas ele poderia ter como resposta dessa alternativa, raiz quadrada de Gzão e Mzão sobre R ao cubo, que é a mesma resposta que está aqui. Mas notem que nas alternativas, fechou a alternativa A. Essa aí é da UniUB, Minas Gerais. Certo? Então, A de Argentina para a questão número 8. Vamos para a questão de número 9. A questão de número 9 é da VUNESP. A questão de número 9 diz assim: ao se colocar um satélite em órbita circular em torno da Terra, a escolha de sua velocidade v não pode ser feita independentemente do raio da órbita, Rzão. Se mzão é a massa da Terra e gzão a constante universal da gravitação, v e r devem satisfazer quais condições? Então, Rzão, nesse caso, não é o raio do planeta, novamente é o raio da órbita. Muito parecida com a anterior. Eu tenho o planeta, eu tenho ele com uma velocidade v e Rzão é o raio da órbita nesse caso. Então, o satélite fica em órbita, de maneira que a força centrípeta que faz ele ficar em órbita é numericamente e vetorialmente igual à força gravitacional. Então, força centrípeta igual à força gravitacional é o que vai resolver. Ele quer a relação entre V e Rzão. Vamos lá. Força centrípeta, massa vezes V ao quadrado sobre R. Nota que nessa ele queria angular, por isso que eu usei essa expressão. Aqui ele quer em relação à velocidade linear. É igual a força gravitacional, Gzão, Mzão, que é a massa do planeta,
mzinho, que é a massa do satélite, sobre rzão ao quadrado, que é o raio da órbita aqui. Então eu corto aqui o quadrado com rzão, o mzinho com mzinho, e ele, da maneira que ele me colocou, ele pega esse r que sobrou aqui do r ao quadrado, né? Cortei um r só, vai multiplicando, né? Está no denominador e vai multiplicando. V ao quadrado vezes r é igual a gzão mzão, está aqui. A resposta da 9 é A de Argentina para o número 9. Vamos para o número 10. Vamos para o número 10. Muito parecida a 8 e a 9. Uma em termos de velocidade angular, outra em termos de velocidade linear. A número 10 diz assim: UESB, Bahia. Um planeta X tem massa 3 vezes maior que a massa da Terra e raio 5 vezes maior que o raio da Terra. Uma pessoa de massa 50 kg deve pesar na superfície do planeta X aproximadamente quanto? Interessante. A gravidade terrestre é calculada com gzão, massa da Terra, sobre o raio da Terra ao quadrado. Essa é a gravidade da Terra. Ele quer pegar um outro planeta, é um planeta X. E essa gravidade da Terra, nós sabemos que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na Terra, o peso na Terra é a massa de um corpo vezes a gravidade na Terra. A massa do corpo é 50 kg. Então, na Terra, ele teria quanto? 500 newtons de peso. Mas não foi essa pergunta aí que ele fez, tá? Não foi essa pergunta. Ele quer saber no planeta X. No planeta X, o que eu tenho? Eu tenho gzão, aqui massa da Terra é mzão, tá? Aqui, massa do planeta X sobre raio do planeta X ao quadrado. Ele disse para nós que esse planeta X tem massa 3 vezes maior que a Terra. Então vou botar aqui, ó, gzão 3 vezes massa da Terra, que é mzão. E o raio do planeta X é 5 vezes maior. Então, olha aqui, 5R, só que esse 5R está ao quadrado. Então, cuida aqui. Então, vou botar assim, ó, esse 3 só vou trazer para cá, vai ficar 3gzão mzão sobre 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes R ao quadrado. Agora eu pergunto para vocês, o que é gzão mzão sobre r ao quadrado? É a gravidade da Terra. E a gravidade da Terra tem um valor que é aproximadamente 10. Então a gravidade do planeta X é 3 sobre 25 vezes quanto? Vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, não vai resolver isso? Não, calma, deixa para o final a resolução. Porque agora o peso no planeta X será a massa no planeta X vezes a gravidade no planeta X. Então vai ser 50 vezes 3 vezes 10 sobre 25. Olha que maravilha! O 25 daqui vai simplificar com a massa. Lembra que a massa não muda, a massa de um mesmo corpo não muda de um planeta para outro. 50 por 25 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Vezes 10, o peso no planeta X, 60 newtons aí. Legal, bem legal essa questãozinha, tá? Então fechou aí, B de Brasil para a questão número 10. A número 11 é da FUVEST, também envolvendo o campo gravitacional. A número 11 da FUVEST diz assim, tá? FUVEST São Paulo. O gráfico representa a aceleração da gravidade da Terra em função da distância ao seu centro. Então ele mostra um gráfico, tá? Eu vou resumidamente botar o gráfico aqui da Terra, gravidade da Terra em metros por segundo ao quadrado, e a distância ao centro. Essa distância ao centro aqui, ó, ela sobe, vem aqui, e depois esse gráfico decresce. Esse valor aqui é 10 quando a distância é 6 mais ou menos, e essa distância aqui está em que? Vezes 10 na 6 metros, tá? Bom, ele pergunta assim, o gráfico da figura representa a distância ao centro.
Considere uma situação hipotética em que o valor do raio terrestre RT seja diminuído para R', sendo R' 0,8 RT. E em que seja mantida uniformemente sua massa total. Nessas condições, os valores aproximados para a gravidade G1 a uma distância R' e G2 a uma distância igual a RT do centro, nessa Terra hipotética, é aproximadamente quanto? Bom, nós sabemos que a gravidade terrestre, esse valor aqui na superfície, ele só tem esse valor porque é Gzão, Mzão sobre o raio terrestre ao quadrado. Então, esse valor aqui na superfície da Terra, na superfície, vale aproximadamente 10, porque eu olho no gráfico, 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora ele está imaginando o seguinte, um planeta, uma Terra hipotética com um raio menor, 0,8 do raio terrestre. Até ele chamou aqui de RT nessa questão, e aqui a massa ele nem falou, só chamou RT. Bom, esse planeta hipotético terá uma gravidade Gm sobre raio desse planeta hipotético ao quadrado. Só que ele diz para nós que esse raio desse planeta hipotético é 0,8 do raio terrestre. Aqui é a gravidade na superfície do planeta. Tá? Superfície do planeta. Então o que vai acontecer? Eu vou ter Gzão, Mzão sobre... Ao invés de R' eu ponho 0,8 raio terrestre ao quadrado. Bom, quanto é que é 0,8? 0,8 é 0,8 ao quadrado é quanto? É 0,64. Né? Então eu vou ter aqui Gzão, Mzão sobre 0,64 vezes RT ao quadrado, tá? Então nós teremos aqui o quê? Nota que aqui surgiu Gzão, Mzão por RT ao quadrado. E isso aqui eu sei que vale o quê? Vale a gravidade na superfície terrestre, que vai aproximadamente 10. Então eu vou ter que fazer 10 dividido por 0,64. Então essa conta aqui é meio chatinha, porque eu vou ter que fazer assim, ó. 64 eu vou chamar... 0,64 eu vou chamar 64 sobre 100. Tá? Então aqui eu vou fazer 1000, ó, porque é 10 vezes o 100 sobre 64. E essa conta agora que eu tenho que fazer, que é uma continha chata, para achar a gravidade na superfície desse planeta, que é o planeta imaginário Terra hipotética. Né? Então vai ficar 1000 dividido por 64. Vai dar 500 por 32, vamos simplificar aqui, 250 por 16, 125 por 8. Ah, já ficou melhor, 125 por 8. Tá? Então eu vou fazer aqui 125 dividido por 8 para achar a resposta. Tá? Pelas alternativas que eles me deram, eu já sei que 125 por 8... não vai ser 10, não vai ser 8, não vai ser 6,4. Né? Isso aqui, ó, 10 por 0,64 tem que dar um número maior que 10, porque eu estou dividindo por um número menor que 1. Então só sobrariam duas alternativas, D ou E, para quem tem um livro aí, acompanha. Agora, 125 dividido por 8, aqui ó, dá 1, dá 8, dá 4, dá 5, dá o quê? 5 vezes 8, 40, deu. Já deu ali, ó, 15 e alguma coisa, 15,6. Então a gravidade na superfície do planeta, 15,6 metros por segundo ao quadrado. Aí depois ele pergunta, tá, e se eu estiver a uma distância que é igual ao raio terrestre? Bom, não vai mudar nada, ó. Se a gravidade nesse planeta daí, linha, não na superfície dele, porque na superfície está aqui, 15,6. Se tu subir a uma distância se tiver uma distância igual ao raio terrestre, ó, essa aqui é a gravidade G2 que ele chamou, aqui é G2, aqui ele chamou de G1, eu não tinha colocado, G1, ó, a G1 a uma distância R', ou seja, 0,8 na superfície, e G2 a uma distância RT, pô, se G2 é RT, aqui vai ser 10 metros por segundo ao quadrado.
Tá? Fechou? E de Equador para a questão de número 11. Vamos para o número 12. A nave Apollo 11 circulou a Terra, circundou a Lua em julho de 1969, em uma órbita circular de raio Rzinho. Considere a massa da nave igual a mzinho e seu período orbital Tsão, admitindo que a Lua seja uma esfera perfeita, determine. Então, novamente, órbita, questão número 12, essa daqui era número 11 da FUVEST, essa aqui número 12. Então, uma nave, a nave Apollo 11, em 1969, circundou a Lua com aqui uma velocidade v, tá? Ele pede a velocidade orbital, aqui ó, o raio é Rzinho e ela ficou em órbita ao redor da Lua. Então vamos ver, determina a velocidade orbital v da nave. Ele me deu o Rzinho e me deu o período. Bom, a velocidade v da nave, nós que sabemos já, né, o que? Nós já sabemos o MCU, nós sabemos que a velocidade é 2πrzinho pelo período. Tá? Como ele me deu, o que ele me deu? Ele me deu a massa mzinho do satélite, R e período. Então eu tenho que expressar a resposta sempre no que ele me disse. Agora ele pediu, qual é a massa da Lua? Ah, interessante, porque aqui é mzinho e aqui é mzão, massa da Lua. Aquele corpo ficará em órbita circular, no movimento circular uniforme, por causa que a força centrípeta é a força gravitacional. Então como é que nós vamos fazer? Força, esse é o item B, massa da Lua, força centrípeta igual a força gravitacional. Então vamos lá. Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, isso aqui é a força centrípeta, é igual a Gzão e massa da Lua, massa do satélite, sobre R ao quadrado. Então nós vamos cortar aqui, ó, mzinho com mzinho, esse quadrado com esse R, e aí sobrou mzão aqui, mas ele não quer em termos de V, porque a velocidade não foi dada. Tá? Foi dada Rzinho, Tzão e M, mas nem precisa de M também. Olha o que eu vou fazer, eu vou trocar essa V ao quadrado por 2πr sobre o período ao quadrado, é igual a Gzão, Mzão sobre Rzinho. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Olha aqui. Tudo isso ao quadrado, 4π ao quadrado r ao quadrado sobre o período ao quadrado é igual a Gzão, Mzão sobre R. Eu quero isolar Mzão, que é a massa da Lua. Trago esse Rzinho para... Ele está dividindo, passa multiplicando. Aqui o Gzão está multiplicando, passa dividindo. Vamos isolar então? Como é que vai ficar? A massa da Lua vai ficar 4π ao quadrado, ó, o Rzinho na 1 vezes o R ao quadrado vai dar Rzinho ao cubo sobre Gzão período ao quadrado. Então está aqui o cálculo da massa da Lua, tá certo? Então está encerrada, essa aí é a número 12, tá? São 2 itens para a gente resolver. Na próxima aula nós vamos fazer a ficha 3. Na próxima aula, aquele abraço!